do verso 17. Vamos ler. Coloca na NVT para mim rapidinho. Aquele horário lá não está batendo não. Está com horário de Portugal. Europa, é profético. Então vamos para consertar esse relógio aí, irmão. Atualiza esse relógio aí. Não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Paulo está falando para uma igreja. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados, os fiéis. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Esse aqui é o erro da igreja de Corinto. Vai. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Aí começa o texto que nós estamos acostumados em ler de ceia. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Fidelidade no ministério. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu. Façam isto em sempre que o beberem. 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse sangue, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, aqui está o terror da ceia. Indignamente aqui é um advérbio, é uma qualidade de ação, não tem nada a ver com a pessoa, e sim com o seu ato, com a sua atitude em relação à mesa do Senhor. É culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois quem come do pão ou bebe do cálice sem honrar, sem discernir, palavra discernimento do grego, diacrino, que significa perfeito juízo, saber o que está fazendo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vós estão fracos, doentes, e até alguns que adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si, mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Queridos, sobre ceia, Paulo está instruindo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto deu muito trabalho. É uma igreja localizada num lugar de muita idolatria. Eles adoravam muitos deuses, a deusa Afrodite, o deus Apolo. A deusa Afrodite tinha mais de 1000 sacerdotisas que se relacionavam, elas prestavam culto, fazendo sexo e adorando esse deus Afrodite. Por isso aquela questão da cabeça, porque todas as sacerdotisas, prostitutas, elas raspavam a cabeça para identificarem que elas eram prostitutas e assim ofereciam sua prostituição. Por isso que Paulo vai mandar colocar o véu. Tem nada a ver colocar o véu hoje, tá, irmão? Paulo orienta, coloca o véu, porque havia muitas mulheres que estavam se convertendo. Então, para ninguém ficar identificando você é uma prostituta, dorme comigo, coloca o véu que vai resolver esse problema. Amém? Quando você lê a Bíblia, mas com a ótica, a perspectiva da cultura da época, tá? Você começa a descortinar e entender melhor a palavra de Deus. Porque hoje nós estamos lutando contra o espírito da religiosidade. Hoje nós estávamos comendo um feijão branco carregado de carne. Aleluia. Lá na minha sogra, no meu sogro.
E a minha sogra está aqui, a missionária Genilda, comentava de uma situação de que uma amiga que foi visitar o avô numa igreja, aquela igreja tradicional, aquela igreja formal, e ela não pôde entrar na igreja porque ela estava de calça comprida, porque é pecado uma irmã usar calça comprida. E o avô dela é o pastor, o avô dela era... E ela foi proibida de entrar na igreja cujo avô é pastor. E ela teve que ir para casa, esperar o avô e chegar em casa para depois visitar o avô. Então, hoje em dia, no século 21, a falta do conhecimento, hein, pastor Raul, é terrível. Então as pessoas sofrem porque lhe falta conhecimento. Amém? Eu sempre digo, uma doutrina errada gera uma crença errada. E uma crença errada vai gerar uma fé errada, vai gerar uma vida errada. Então há muita religiosidade nesses dias. Há muita religiosidade, há muito legalismo. A gente precisa vencer isso em nome de Jesus, amém? A igreja, a ICM é uma igreja apostólica. E aqui nós vivemos o amor de Deus, o amor de Cristo, amém? Em nome de Jesus. Então a igreja é uma igreja problemática. Embora havia muitos dons espirituais na igreja de Corinto, era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha muitos problemas, divisões, dissensões, partidarismo dentro da igreja, um colocando, processando o outro na justiça, e era uma guerra, pecado escondido. E sobre a ceia, aquela confusão. Eles se reuniam para comer e beber, para se embriagar, e ninguém lembrava do Senhor. E aqui está a verdade que nós precisamos celebrar nessa noite, lembrar do Senhor, porque lembrar é honrar, celebrar, amém? Eles se reuniam, comiam e ninguém lembrava o que o Senhor havia feito por ele. Então vai usufruir, se beneficiar daquilo que o corpo propõe, aquilo que esse ato aqui nos beneficia. Não é meritocracia, é graça divina na nossa, amém? É misericórdia, é graça. Então eles se reuniam, não era para cear, era uma hora de mim. Quando vocês comem, quando vocês bebem, vocês estão lembrando de mim, do que eu fiz, vocês estão celebrando. Vocês estão aí renovando a fé naquilo que vocês, o erro da igreja de Corinto, não saber o que está fazendo, não honrar o corpo de Cristo, não honrar o sangue de Cristo. A tradição diz que esse momento aqui era um momento chamado de festa ágape. Ágape é amor no grego, é a festa do amor, mas não havia amor de verdade. Havia na verdade uma divisa, e muita gente se embriagava, e ninguém recebia o poder do sangue de Cristo na sua vida, nem o poder do corpo de Cristo na sua vida, e por isso haviam doentes, haviam enfraquecidos, e muitos que já do Senhor como uma metáfora para aqueles que já haviam morrido por não discernirem corretamente o corpo de Cristo. Pois bem, nós estamos aqui e temos o discernimento correto. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Quando nós levantamos o sangue, nós celebramos a nossa redenção, a nossa salvação, mesmo sem merecermos, mesmo sabendo que nada pagaria. Nós não tínhamos o poder de pagar esse grande preço, mas Ele pagou em nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz, aleluia. Ele nos deu vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, precisamos manifestar na ceia. Eu te amo tanto que eu preciso oferecer a ceia para você. Você precisa ceiar. Você precisa ceiar, participar, ser renovado no teu espírito, amém? Receber vida de Deus na sua vida. Eu tinha entendimento errado do que é a ceia. Mas Davi, e aquela palavra que diz: aquele que comer indignamente, come para a sua própria morte. O que é ser digno aqui, irmão? Quem é digno de ceiar? Me responda. Éramos espirituais, começávamos a orar, a gente para de ver televisão, a gente começa, não, porque domingo tem ceia. E toda vez que entramos na igreja para ceia, não mereço. Essa semana não foi tão bom assim. Essa semana, pecados. A ceia para você lembrar do seu perdão. É da sua nova vida em Cristo. Aleluia. É a sua nova vida. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Você foi justificado no sangue do Cordeiro. Sim, você tem que ser envolvido neste amor que nos constrange, a verdade. Esse amor que nos constrange. E Jesus disse: nisto vocês conhecerão, o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Que amor é este que nos constrange? É o amor incondicional de Deus. É um amor incondicional. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que faça com que Deus te ame menos ou ame mais. Deus te ama. Você é amado do Pai. Você é amado de Deus. E você precisa ser inundado com este amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa ser batizado nesse amor de Deus. Às vezes nós julgamos pela aparência, nós julgamos pelo passado, pelos erros que as pessoas cometem. Mas Deus não olha assim. Deus não olha as pessoas como elas estão e aonde elas estão. Deus não olha as pessoas assim. Deus olha com olhar de amor. E nós precisamos, como igreja, olhar assim, ter esse olhar de amor, não julgar as pessoas. O amor de Deus não é exclusivo para algumas pessoas. O amor de Deus, ele é inclusivo. O amor de Deus te atrai. O amor de Deus te renova. O amor de Deus te inunda de misericórdia, de graça. E quando você recebe esse amor, tudo que você faz é amar as outras pessoas. Quantas vezes nós julgamos alguém pela roupa, nós julgamos alguém pelo seu jeito. Aquela pessoa, ela não se enquadra no nosso círculo, e nós julgamos, e nós excluímos pessoas. O amor de Deus não é assim. Esses dias entrou na igreja lá da ICM de Guapimirim um espírita, um homem atribulado que ficava fazendo bagunça no culto, tatuador. E ele entrava lá e fazia bagunça, ia nas minhas costas, fazia massagem, e os obreiros já ligados nele, querendo dar uma banda nele, uma gravata, querendo lançar ele lá fora. E eu nunca preguei para ele, eu nunca disse para ele: você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Você precisa aceitar Jesus, senão você vai ser condenado. Eu nunca preguei para ele. Eu simplesmente deixei ele ser contagiado pelo amor de Deus. E quando a família dele abandonou, ele foi para Ipanema, foi lá tatuar e ficou sem comer, ficou jogado às traças. A família abandonou. Sabe para quem ele ligou? Ele ligou para mim e falou: bispo, eu só tenho você para me ajudar. A minha família me abandonou, estou em depressão, não sei o que fazer. Eu falei: pega o Uber aí, vem para cá, porque aqui você vai ser muito amado, muito cuidado. Nós alugamos uma casa para ele, uma kitnet, a igreja se moveu, já tem cama, já tem geladeira, já tem fogão. E a igreja do amor é assim. Nós vamos vencer no amor, nós vamos ganhar não apontando, nós vamos ganhar amando, aleluia. Não é condenando, julgando a pessoa, é amando. Nós vamos vencer no amor, nós vamos incendiar este lugar no amor. Estamos vivendo a portas abertas da ICM, e a porta que foi aberta na ICM é a porta do amor. Madre Teresa dizia: se nós julgarmos as pessoas, não teremos tempo de amá-las. Olha para o vizinho e diga para ele, para ela: eu te amo, apesar dos seus erros, apesar dos seus defeitos, apesar do seu passado. O meu amor não muda por você, eu continuo te amando. Não, chega de apontar, chega de condenar. Existem pessoas que chegam na ICM feridas, foram machucadas pela religiosidade, por líderes religiosos, porque elas não se adequaram. Elas tentaram seguir, mas não conseguiram. Elas caíram, elas fraquejaram. Deixa eu lhe dizer uma coisa: apesar das suas fraquezas, apesar das suas falhas, apesar dos seus deslizes, Ele continua te amando. Ele continua te chamando de filho. Não é porque você pecou que Deus virou as costas para você. Pelo contrário, quando você pecar, não fuja de Deus, fuja para o seu Pai, para a presença dEle. Não, nós precisamos criar esse ambiente de amor que desarma, esse ambiente de amor que a pessoa chega aqui acanhada, ela chega aqui na defensiva, ela não sabe o que vai acontecer, e de repente ela é inundada com o amor de Deus, ela é preenchida com o amor de Deus. Sim, tem um discípulo verdadeiro aqui nessa casa, tem um discípulo que ama de verdade, e o amor é incondicional. Não, você não faz por merecer, não é meritocracia. Não é meritocracia. Não, eu estou bonzinho, eu estou na linha. E de repente você peca, de repente você desliza, e alguém diz para você: volta para o final da fila, porque Deus não vai te ouvir. Você não merece a bênção, você não merece o favor de Deus, você não merece a salvação. E a gente tem dentro da igreja um monte de gente frustrada.
porque não consegue se manter em pé, não consegue atingir, não tem progresso na sua vida cristã. Sabe o que está faltando para você? Amor. Você ser inundado com o amor do Pai. Esse amor. Esse amor divino. Esse amor pleno. E sabe o que aconteceu com o homem que era espírita? Domingo retrasado eu estava pregando a palavra de Deus num culto de avivamento. Não era aquela mensagem evangelística, não era aquela mensagem, aquele culto temático. E na hora de convidarmos as pessoas para virem entregar sua vida para Jesus, sabe quem veio na frente chorando? Aquele homem. O homem aceitou Jesus em lágrimas. Se o Espírito não for, se ele não fizer a obra, se o Espírito Santo não fizer a obra, não seremos nós, igreja. Não é você, discipulador, não é você, consolidador, não é você, pastor, não é você, apóstolo. É obra exclusiva do Espírito Santo. Tudo que você tem que fazer é amar as pessoas. Tudo que você tem que fazer é olhar com olhos de amor. Havia um casal crente tomando café numa lanchonete. Eles tinham uma criança de 1 ano e pouquinho, pastor Raul. E de repente a criança começou a sorrir para alguém. Era uma pessoa atrás, uma pessoa maltrapilha, a roupa parecia um morador de rua, cheirava mal, barbudo, cabelo bagunçado. E ele ficava brincando com a criança ficava sorrindo para ele, dando gargalhada. E aquilo constrangeu o casal, todo mundo ficou olhando. E eles não esperavam logo acabar logo aquele lanche para ir embora. E quando acabou, eles foram para a fila para pagar. E atrás deles estava um homem. E de repente a criança estendeu os braços para aquele homem desconhecido, e rindo, dando gargalhada. E aquele homem pegou aquela criança, e ela dando gargalhada lá no colo daquele homem maltrapilho, um homem mendigo. Ele estava ali e abraçou, e aquela criança deitou no ombrinho daquele homem. E aquele casal começou a chorar, sentindo a presença de Deus. Senhor, nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina a amar como o Senhor ama. E Deus falou com aquele casal naquele lugar poderosamente. E eles choraram. E a minha oração nessa noite é: Senhor, nos ajude a amar como aquela criança, sem fazer acepção de pessoas, sem julgar a aparência, sem julgar os erros, sem julgar o passado. Sim, essa é a igreja que ama, que abraça, que compra a briga, que não desiste até que veja a obra completa na vida de alguém. Eu não vou desistir de você até que a obra de Deus seja completa, até que você esteja fluindo nos seus dons, até que você esteja transferindo tudo aquilo que você recebeu da graça de Deus, esteja transbordando na vida de alguém. Que amor é este? Vem. Que amor é esse? Feche os seus olhos. Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. Escute: amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Escute, olha. Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Cante, levante suas mãos. Que amor é esse? Meu Deus ama. Que amor é esse? Deus amou de tal maneira, sabes tu, que deu o seu único filho, mas me ama o seu filho unigênito,
amor incondicional, para que você não pereça, amor para que você tenha vida eterna. E Ele foi um unigênito, único que poderia morrer por nós, o único que poderia satisfazer o Pai. Sim, Ele morreu como único, mas deixa eu lhe dar uma boa notícia: Ele ressuscitou como primogênito. Ele não é mais o único, Ele não é mais o unigênito, Ele é o primogênito, o primeiro de muitos, o primeiro de muitos, o primeiro de muitos. Sim, Ele é o primeiro. Onde está o segundo? Onde está o terceiro? Onde está... Oh, nós vamos amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Amor incondicional, amor. Então, meu querido, quando você pega esse cálice, confiando na obra dele, não na sua, confiando na bondade dele, não na sua bondade, confiando no mérito dele, não no seu mérito, não tem nada a ver com você. Você só recebe, você só se beneficia, você só... Isso é graça. E quando você levanta o corpo, o pãozinho que representa o corpo, pelas suas feridas eu fui sarado, pelas suas feridas eu fui sarado. Então a minha depressão, o Senhor não tem depressão, eu também não tenho. O Senhor não tem câncer, e eu também não tenho. Jesus não tem no seu corpo anomalia, eu também não tenho. Então o teu corpo é o meu corpo, meu corpo é o teu corpo. Nós temos uma aliança. Então eu como pela fé, eu como pela fé. E quando eu como pela fé, a profecia se cumpre, a palavra se cumpre. Eu sou curado, eu sou curado. Ele levou sobre ele, sobre o seu corpo, as minhas maldições, as minhas enfermidades, as minhas doenças. Eu sinto o amor de Deus aqui. O amor está sendo derramado em nossos corações através do Espírito de Deus. O amor de Deus não é baseado no seu desempenho, não é performance, não é a sua apresentação diante dele. Ele te conhece, ele sabe os dias de crise, ele sabe os dias que você não quer nem levantar da cama, ele sabe os dias que você quer chutar tudo, chutar o balde. É nessa hora que o amor de Deus te levanta, te cobre, te impulsiona, te encoraja. Porque se você olhar para a cruz, se você olhar para Jesus, ele disse: olhai para mim, sereis salvos. Olhai para mim, sereis salvos. Quando você olha para Jesus e viu que ele não desistiu, ainda esvaindo-se em sangue, disse no Getsemane: não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas a tua. Meu Deus, inexplicável, vai doer. É o seu amor, nunca vi, nem o amor de Cristo nos constrange. um amor igual ao que amor é esse? Que amor é esse? Tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo. Superação. Escute, um homem todo tatuado, com cabelo bagunçado, calça jeans toda rasgada, entrou numa igreja tradicional. Pastor, olha só. E o pastor foi falar com o homem e falou: na próxima vez que você vir ao culto, fala com Deus para ele te falar
A roupa que você tem que vir toda furada. E o pastor falando: meu filho, você não falou com Deus? Criar um ambiente de amor. Não é um ambiente de competitividade, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser superior ao outro. É preferindo-se em honra uns aos outros, é amando um ao outro, é dizendo: meu filho, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou um abraço. Ei, um abraço pode curar essa pessoa que está do teu lado. Um abraço pode libertar essa pessoa do vício. É o amor que vai libertar essa criatura aí, meu querido. É o amor de Deus. Aí sempre tem lugar para todo mundo. Aqui é igual a caverna de Adulão, só vem os quebrados, os desesperançados. E aqui o Espírito transforma. Aleluia. Amém? Deixa eu falar para vocês, você vai vencer no amor. Sabe aquele seu filho que chegou de madrugada em casa, todo bêbado, drogado? Não, você não precisa criticar, apontar. Abrace ele. Diga que você o ama. O amor vence. O amor vence. Sabe aquele teu marido que te trata mal? Não rebata, não critique, não aponte, não condene. Abrace. Abrace. O amor vence. O amor vence. Discernir o corpo corretamente é dar honra, é valorizar, é reconhecer. Quando você levanta o cálice que representa o sangue é vida. Corte um membro do seu corpo, ele vai morrer sem sangue, sem vida. Ele vai apodrecer. O sangue, no sangue a vida. E quando você toma o cálice, você está dizendo: teu sangue no meu sangue. Eu estou recebendo a vida de Deus. Vida abundante, vida plena, vida transbordante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância, aleluia. Ele se tornou maldição para que você se tornasse uma bênção. Ele foi abandonado na cruz. Lembra da profecia? Por que o Senhor me abandonou? É uma profecia se cumprindo. Aí em Hebreus diz o motivo dessa profecia: para que você hoje jamais fosse abandonado por Deus. Jamais fosse abandonado. Jamais se sentisse rejeitado ou abandonado. Ele foi abandonado no seu lugar. Ele foi rejeitado no seu lugar. Ele se tornou enfermo para que você tivesse saúde. Ele morreu a sua morte. E hoje não tem o direito de viver a sua vida? Diga: Senhor Jesus, o Senhor morreu a minha morte. E hoje tem o direito de viver a minha vida. Obrigado por esse amor.